Olá, boa noite pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos e bem-vindas de volta à nossa série de lives Longevidade com Qualidade. Para quem já nos acompanha, sabe como é que a nossa série de lives funciona. Essa é a nossa primeira live do ano. Para quem ainda não acompanhou, está aqui com a gente pela primeira vez, sejam muito bem-vindos também. Tenho certeza que vocês vão gostar aqui do nosso conteúdo. Eu, particularmente, estou bastante empolgado com o tema que a gente trouxe hoje para essa live. É uma grande novidade. A gente vai apresentar a administradora de empresas e consultora financeira Ellen Megaretz, que a partir de agora é parceira da gente aqui na Bentiquero, e ela vai contar um pouquinho para a gente aqui nessa história, nessa live de hoje, como é que é essa história de se planejar, de ter uma saúde financeira adequada também na maturidade. Eu tenho certeza que esse é um assunto importante para todo mundo, que ou é ou já foi ponto de preocupação em algum momento da vida. Eu até brinquei hoje, né, no meus stories com a musiquinha, né, de virada do ano, muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Sei que todo mundo quer começar o ano aí, né, no azul e também terminar o ano no azul e poder estar tranquilo do ponto de vista financeiro para aproveitar o melhor que a vida pode oferecer. Então, sejam bem-vindos. Vou convidar a Ellen aqui para falar com a gente. Vamos ver se a Ellen já chegou e se ela vai conversar com a gente, se ela está em Belo Horizonte ou no Rio de Janeiro hoje. Ela se divide entre essas duas cidades. E vou pedir para vocês deixarem as perguntas aqui de vocês na caixinha de perguntas e também lembrar de compartilhar essa live com os amigos, com os familiares, que tenho certeza que o pessoal vai gostar muito do conteúdo. É só, aqui a Ellen chegou, aqui no canto inferior direito, usar o aviãozinho para compartilhar com seus conhecidos para eles entrarem na live com a gente. Vamos ver, convidando a Ellen. Olá, Boa noite, Ellen. boa noite, tudo bem? Tudo jóia com você? Tudo ótimo, maravilha. Eu estava brincando aqui com o pessoal que eu não sabia se você ia conversar com a gente de Belo Horizonte ou do Rio de Janeiro. Onde é que você está agora? No Rio, uma No cidade Rio. maravilhosa. Que maravilha, que maravilha. Depois você conta um pouquinho da sua história para a gente, como é que você se divide entre as duas cidades, mas eu já falei para quem chegou aqui mais cedo, para quem está acompanhando a gente desde o começo, que é uma grande novidade, né, a sua chegada na Bentquero, trazendo a mentoria de finanças na maturidade. A gente vai explorar esse assunto, você vai contar para a gente como é que surgiu essa ideia. E aí eu te apresentei, né? Falei que você tem a formação em administradora de empresas e de consultora financeira, mas detalha isso para a gente, Ellen. Conta um pouquinho da sua formação, da sua vida, como que é? Ah, bacana. Então, na verdade, eu moro no Rio, mas eu tenho casa em Belo Horizonte. Eu estou no Rio desde 2017, mas a minha família é de Belo Horizonte e eu também tenho casa lá, então a gente está sempre entre lá e cá. Mas hoje eu moro no Rio. Eu sou formada em administração e sou empreendedora. Na verdade, eu tenho uma corretora franqueada da Prudential há 23 anos. E agora o Finanças na Maturidade, né? Na verdade, essa corretora é um tipo de seguro personalizado que ele é criado a partir de um estudo individualizado, um planejamento financeiro mesmo da vida das pessoas. Então, são 23 anos aí de planejamento financeiro. E agora o Finanças na Maturidade, que, na verdade, o que nós vamos fazer no Finanças? Ajudar pessoas que chegaram na maturidade angustiadas porque não estão com a vida organizada financeira, né? E por isso, e através dessa mentoria, trazer tranquilidade, segurança e o mais importante, liberdade financeira. Que Essa que é a ideia bacana. das mentorias. Mas me conta uma coisa, esse é um assunto que a gente tem que se preocupar? É uma situação muito frequente de a pessoa alcançar a maturidade e não estar
estável ou com uma segurança financeira suficiente? Na verdade, é um grande problema que a gente vai começar a viver mais de perto a partir de agora, né? Com o envelhecimento em massa, na verdade, da sociedade, né? Da população Uhum. mundial, né? Especialmente o Brasil. Nos próximos 20 anos, né? Nas próximas 2 décadas, aí, a gente vai ter 50% da força ativa de trabalho acima de 45 anos. Então, dá para Olha só. imaginar como é que é a velocidade do envelhecimento. E a educação financeira, na verdade, ela não é uma cultura nossa, né? Por Uhum. incrível que pareça, somente em 2020, na verdade a lei é de dezembro de 2017, mas somente em 2020 que a educação financeira passou a figurar nos currículos de ensino fundamental e ainda não está no ensino médio, né? Olha Então a só. gente não aprende educação financeira em casa, no trabalho, na família, né? É só a gente parar para pensar assim, qual a memória que você tem de falar de dinheiro com os pais? Seus pais falavam de dinheiro com você, né? Como que foi a sua entrada no mercado de trabalho? Então, a gente preparado, né, graduado para vai ter uma profissão, vai fazer dinheiro, ganhar dinheiro, igual a gente fala, né? Na verdade, eu não gosto muito dessa expressão. Eu acho que a gente faz dinheiro, né? Esse é um E ponto interessante, né? Que o americano fala fazer dinheiro, né? Make money. E nós make aqui no Brasil falamos ganhar dinheiro, como se fosse ganhar alguma coisa que viesse do nada, né? exatamente, né? Exatamente. E aí muitas vezes a gente não tem, principalmente os maduros, né? São excelentes profissionais, tiveram sucesso, têm sucesso no que fazem, mas e o dinheiro que chega? Como que é a gestão desse recurso que entra? Muitas Uhum. vezes fazer dinheiro, né? É diferente do destino que você dá ao dinheiro que chega, né? Como que Perfeito. fica o seu orçamento, as suas escolhas de compra. Então, como não existe uma educação financeira, uma cultura de tomar, né, de ter o comando das próprias finanças, de falar de dinheiro, de pensar, né, a longo prazo, como que vai ser a minha vida quando eu tiver meus 60, 70, 80 anos? Eu estou preparada Uhum. financeiramente para isso, né? Ou o meu orçamento tudo que eu ganho eu gasto? Eu tenho reservas? Então, assim, é muito comum chegar na maturidade com as finanças desorganizadas. E desorganização não quer dizer dívida somente, né? Uhum. A falta de reserva, um orçamento incompatível com a sua renda. Muitas vezes você está acostumado com um padrão de vida muito elevado, não se preparou adequadamente para a aposentadoria ou para já se fala, né, aos 65, 70, uma nova carreira, mas para quem se planejou para não ter uma nova carreira, mas se planejou para parar, mas e o orçamento? Você conseguiu adequar o seu orçamento, o seu padrão de vida? Como que foi essa relação com os Uhum. seus dependentes financeiros, né? Então é muito comum chegar na maturidade sem estar preparado financeiramente. Weller, é bastante comum as pessoas acharem que após a aposentadoria os gastos diminuem. E não é bem assim, né? Não é bem assim. Na verdade, às vezes eles até sobem, né? Porque os Uhum. planos de saúde, né? O sistema de saúde brasileiro, ele não é brincadeira, né? Os planos de saúde, eles não cobrem muitas vezes os melhores médicos, a questão dos medicamentos e até mesmo você vai querer fazer coisas. Vamos falar do lado bom mesmo, né? Não é só Uhum. gastar com remédio para pagar plano de saúde. E aquelas coisas que você, muitas vezes, ao longo da sua vida, você abriu mão em função dos filhos, em função de estar se preparando melhor profissionalmente, construindo um patrimônio que você deseja fazer agora. E as viagens? Imagina, a gente está falando de 100 anos de expectativa de vida, de uma vida Exato. longa, de uma vida com saúde,
né? E Se tem você uma parou aos tendência. 65, se você parou aos 65 anos, quantos anos mais nós não temos até 100 anos, ou 110? Exatamente. E de viver esses anos com qualidade, não simplesmente aumentar a expectativa de vida, né? E a gente observa também, e tem estudos que mostram isso, que com o passar do tempo a gente vai ficando mais exigente também com as nossas escolhas, com as nossas opções de compra, né? De fato poder usufruir mais qualidade de aquilo que a gente conquistou ao longo da vida, né? Olha, tomar um bom vinho, né? Poder É. ir em bons restaurantes, não ter que preocupar em ficar só pagando conta, né? Vamos dizer assim, usufruir do que a vida tem para nos oferecer, né? De Uhum, bom, tem muitas uhum. coisas boas, né? E quando você tem mais tempo, já pensou? Você tem é aquela história, você passa uma vida sem tempo, tem dinheiro e não tem tempo. E depois você para de trabalhar, está aposentado, ou muitas vezes está caminhando, porque quando a gente fala de maturidade, não é só 70 anos. 50 anos já Uhum, sou maduro, uhum, né? Eu uhum, tenho 50 anos, né? Já estou na maturidade. Então, você começa a ter um pouco mais de tempo, de flexibilidade, você ter uma estabilidade uhum. profissional maior, mas falta dinheiro. Porque a vida muitas vezes está desorganizada, não é porque falta renda. Isso que é uma coisa muito importante. Ah, isso é uma Esses, coisa bacana de a gente diferenciar. isso. Nesses meus 23 anos aí de relacionamento com os meus clientes, com planejamento financeiro, a gente percebe assim que muitas pessoas com rendas assim que não ultrapassam os 5 dígitos têm uma vida equilibrada, com reserva, viajam. E muitas pessoas com renda de às vezes 6 dígitos, o padrão de vida é tão inchado, vamos dizer assim, né? Sim. Que praticamente a pessoa ganha e gasta o que ganha. Não tem reserva às vezes para 1 ou 2 meses, né? Um nível de endividamento muito grande. E isso traz uma certa intranquilidade. Está tudo certo você Uhum. querer ter um padrão, e nós queremos ter um bom padrão, mas o quão tranquilo é esse padrão, o quão Uhum. dependente ele é da sua capacidade produtiva. Porque se você estruturou a sua vida de forma que o seu padrão depende de você estar trabalhando 100%, como é que fica isso quando alguma coisa acontece? Mesmo que você tenha uma boa apólice de seguro, né? Que o seguro Pois de vida é é. para isso, mas é para um tempo. Mas como é que fica isso no futuro? Você falou da questão da reserva, dos imprevistos, da insegurança, né, Ellen? Você vê no seu dia a dia situações decorrentes de uma falta de segurança, de uma instabilidade financeira, de como é que isso pode comprometer a qualidade de vida das pessoas em termos de bem-estar mesmo, de saúde, disso ser gatilho para adoecimentos, por exemplo? Muito, que pergunta maravilhosa é essa. Pois é, exatamente a minha linha da mentoria. Eu acredito sinceramente, até porque eu sou um exemplo disso, eu já vivenciei isso na minha vida, que muitos processos de adoecimentos crônicos, né, eles advêm, né, de uma vida financeira desorganizada, né? Você imagina uma pessoa que trabalha, trabalha, trabalha e por alguma razão, né, ou porque ainda não atentou para a necessidade de parar e cuidar adequadamente, ou porque não teve educação financeira, ou porque não tem tempo, e aquela Uhum. história assim, tempo na minha visão é prioridade, né? Mas de fato a pessoa vai naquele tempo e não dá a devida atenção. E aí vai para o gatilho das compras, né? Muitas vezes compras para poder satisfazer vazios da alma que não serão satisfeitos, né? Você vai Uhum. colocando um monte de coisa ali na sua vida, de consumo e até endividamento, achando que aquilo vai trazer um bem-estar e muitas vezes causa um adoecimento, porque você fica mais dependente ainda da sua força de trabalho. E muitas vezes, Vinícius, às vezes até uma profissão que já não te satisfaz mais, mas você não está Uhum. preparado financeiramente para fazer uma mudança,
para ter um novo olhar sobre as possibilidades que você teria de carreira, ou de usar o seu capital intelectual, principalmente uma pessoa que está na maturidade, né? Quanto ela não tem para contribuir, Pois né? é. Então, assim, Eu tenho um conceito em relação ao dinheiro, que eu li isso em algum lugar e achei muito interessante, que é o dinheiro nada mais é do que a nossa energia transformada, né? E aí é a possibilidade que a gente tem de trocar o dinheiro por alguma coisa, né? E de preferência por algo que nos traga bem-estar. Então, quando a gente está acumulando, né, cuidando bem do nosso dinheiro, a gente está acumulando essa nossa energia. A partir do momento que a gente vai desprender esse dinheiro, a gente está liberando essa energia em troca de alguma coisa que esperamos nos faça bem. E o que você está dizendo é que isso pode não ser sempre assim, né? Que esse gasto de dinheiro seja com coisas que não façam bem e deixe as pessoas refém de situações em que isso possa ser gatilho para um estresse, né? E para causar um adoecimento futuro, né? não, com certeza, porque muitas vezes, algumas escolhas de compra, por exemplo, aquela história de, né, o meu ciclo social, tá, todo mundo mudou de apartamento, comprou um imóvel novo, então aí eu quero acompanhar, e para isso eu vou lá, faço de repente um endividamento que vai comprometer muito o meu orçamento. E comprometendo muito o meu orçamento, isso vai exigir, vamos falar de um profissional da saúde, um médico, um empresário, um autônomo, uma pessoa que depende da força de trabalho, né? Perfeito. Claro que todos nós dependemos da nossa força de trabalho, mas o que eu quero te dizer é assim, eu vou ter que encher mais a minha agenda, eu vou ter que trabalhar mais durante um período, às vezes, muito longo, porque às vezes eu faço um financiamento lá de 15, 20 anos e eu vou estar com aquela pressão. Muitas vezes sem reserva, eu peguei toda a minha reserva, né, e coloquei ali, fiquei sem 1 mês, 2 meses, no mínimo ali 6 meses de garantia. Imagina o estresse que você fica inconscientemente, né? Nada pode te acontecer. Mesmo que, voltando, você tem uma apólice de seguro, mas ela vai te ajudar numa situação extrema. E naquela situação que não é tão extrema, se você tiver que mudar de área, de profissão, uma pandemia dessa, por exemplo. Exato. Bem, se você não for preparado financeiramente, como é que fica esse equilíbrio? As escolhas podem libertar ou engessar a pessoa, né? Dependendo do que ela, do padrão de vida que ela cria, do padrão de consumo, né? Exatamente. E a gente vê, né, Ellen, você deve ver no seu dia a dia que a competência profissional não necessariamente está ligada com a competência em gerenciar as finanças. Não, Né? Então, total. não é? Total. E é muito interessante que porque não é ensinado. Eu acredito muito nisso. Eu acredito que se nós tivermos uma cultura de educação financeira desde pequenininho, né? Para quem tem filhos em casa, a forma como nós nos relacionamos ao dinheiro, né? Fazer as pazes com ele, né? A questão do orçamento, do valor do seu trabalho, o hábito da economia, porque economia não tem muito a ver com não ter coisas boas, né? Mas você pensar sobre escolhas, abrir mão aqui para poder conseguir algo melhor ali na frente. Então, tudo isso, quando desde pequenininho a gente vai ensinando, passa a ser um hábito. Como nós maduros, né? Vamos falar assim, isso de uma forma generalizada, é claro, né? Eu estou generalizando, eu já estou cometendo um erro que é uma generalização, mas assim, pelo que eu vejo, né? Pelo que a gente, inclusive, vê aí nos índices de endividamento no Brasil, né? Pelas classes e tal, isso não é uma cultura, né? Nós não aprendemos em casa, não aprendemos na escola, e aí o que acontece? E ainda tem um mito de que isso é algo que só um engenheiro, um economista, um contador, uma pessoa que é fera em matemática financeira é capaz. Não tem absolutamente nada a ver com profissão. Né? É aquela história assim, é cuidar do fruto do seu trabalho. Exato, né? exato. É o fruto do seu trabalho. Então, assim, organizar um orçamento, porque eu acho que a minha mentoria, ela não é sobre investimento, né?
para a gente chegar no investimento, você tem que conseguir poupar, né? Exato. Para poupar, você tem que estar com uma vida organizada. Que é interessante a gente diferenciar isso também, que a maioria das pessoas confundem, né? O que é poupar para ter uma reserva, né, um dinheiro, e o que é investir esse dinheiro. Isso. São 3 conceitos muito importantes. Economizar, poupar e investir. São coisas diferentes. Legal. Economizar é aquela história. Eu vou pesquisar, né? Antes de tomar a decisão de fazer uma compra, ou até nos hábitos domésticos, né? Economia não tem a ver com só compra, né? É o chuveiro que você deixa lá ligado, é a água, muitas vezes é um ar-condicionado que está ligado e ninguém está usando. Tudo isso são hábitos de economia, né? Que refletem no final do seu orçamento. E a economia é um hábito, né? É um hábito. Você está atento ao desperdício, né? Ao desperdício de recursos. Né? Que no final, se a gente está falando de orçamento, vai culminar lá no que você está despendendo de recursos. Por exemplo, você fez eu me lembrar da minha infância. Você fez eu me lembrar da minha infância. Minha avó falava assim: vocês são dono da CPFL? Que é a companhia de luz aqui de São Paulo, né? Porque a netaiada ia passando e deixando as luzes tudo acesas. E ela tem que apagar, tem que apagar. Olha isso, olha que legal. Esse é um jeito de economia, de não desperdiçar, né? De economizar. Isso, exatamente. Então, isso tudo é o pouquinho que vira um montão. E esse montão, que às vezes, muitas vezes a pessoa fala, não, eu não tenho R$1.000, eu não tenho R$200 para guardar. E é o que ela está desperdiçando. A família está desperdiçando. Se fizer um ajuste ali e tudo, é aquelas assinaturas que você faz e não usa, sabe? Principalmente assinaturas, né? Sim. Cursos que você compra, que você nem vê. Isso é economia. Então, se você consegue economizar, mas aí não adianta economizar e gastar. Porque aí você economiza e gasta tudo. Tudo bem, tá tudo certo. Mas como é que você vai fazer as suas reservas, trazer segurança? Poupando. Perfeito. Então, a poupança é o que você economizou, você poupa. Não só o que economizou, mas também aquilo que você determinou no seu orçamento. Né? Seja 10%, 20%, 30%. Você vai poupar. Depois que você poupou, você vai investir. O que é investir? Aí é o poder dos juros compostos, né? Você vai escolher formas de multiplicar o seu dinheiro, quer dizer, o seu dinheiro vai crescer através dos juros. E aí você tem fundos de investimento, ações, previdência privada, enfim, patrimônio, a própria compra de patrimônio, etc. Aí isso é a última coisa, mas antes disso, que é o que eu me dedico, vamos dizer assim, é a base, que é a questão da organização orçamentária, para que você possa aprender também a economizar e a poupar, para aí sim investir. Poder investir. Ellen, e para quem chegou na maturidade, ou para quem está chegando na maturidade, está com a vida financeira toda lascada, toda embananada, tem solução para isso? O que dá para fazer? Claro que tem, sempre tem. A qualquer tempo é tempo de fazer uma mudança na vida financeira. E eu acredito, inclusive, que quem chegou na maturidade tem muito mais recursos, tem um olhar muito mais maduro, tem um senso crítico muito maior, tem a bagagem, a caixa de rascunho está muito cheia, né? Você tem uma experiência enorme. E isso, essa vivência, isso vai dar estrutura, né? Para que a gente possa fazer isso de uma forma personalizada. É muito interessante, e é dessa forma que eu gosto, né? Nós temos uma metodologia, mas essa metodologia, ela é personalizada, porque todos nós somos diferentes, né? A gente usa aí a psicologia de pontos fortes como base também, né? Um dos pilares da minha mentoria é a psicologia de pontos fortes, que do Dr. Clifton, né? Que a gente faz um teste, né, para descobrir os seus talentos. Talentos é
sua forma natural de pensar, se comportar e sentir. É uma habilidade, né? Que legal. Única. É uma em cada 33 milhões de pessoas igual a você. Então, praticamente não existe, né? Nós somos únicos. E esse seu jeito único de fazer as coisas, né? Esse seu DNA, se você investe nele, né? Ele passa a ser um ponto forte. Entendi. É E como se você pedisse para a pessoa pegar a caixa de ferramentas dela ali e falar, vamos abrir essa caixa de ferramentas, vamos ver tudo que você tem aqui para te ajudar. exatamente. E aí passa por ferramentas de autoconsciência, de autodiagnóstico. O início de tudo é o autoconhecimento, né? É Isso olhar aí. para dentro, né? Olhar para dentro. A Cláudia comentou aqui que ela está com 55 anos e está dando os primeiros passos nessa direção. E a Rosana também comentou aqui com a gente, falando da importância dos pais de dar os limites para as crianças e de que isso funcionar como uma maneira, né, educativa nessa questão dos padrões de consumo, das escolhas, né? Muito, muito, mais do que os limites, o exemplo, né? O exemplo, legal. Porque os limites acompanhados do exemplo, porque as crianças observam o que nós fazemos, né? Mais do que o que falamos. Então, a primeira coisa é realmente falar de dinheiro. Começar já a ter em determinada idade, dar uma mesada para que ele possa Uhum. esse valor ali dentro das necessidades, levar as compras, mas antes de ir às compras do supermercado, fazer uma lista, negociar com eles o que vai entrar nessa lista que eles querem, né? Quer dizer, não vai poder ser tudo, mesmo que você possa dar tudo, Que né? interessante. Não é o dinheiro, mas é o valor, né, que você dá ao recurso que entra. E a importância de pensar no amanhã, né? Porque, no fundo, Vinícius, nós precisamos de dinheiro. Quando você chega na maturidade, ou você está com seus 60, 70, 8 anos, 70, 80 anos, e você não quer mais trabalhar, o que você precisa? De dinheiro para viver. Uhum, Nós precisamos de dinheiro. uhum. Afinal, de tudo é uma conta. E assim, se você não pensou agora, você vai pensar lá na frente. Qual que é o custo de pensar lá na frente? Você vai ter o tempo necessário para redimensionar o seu padrão? E será que vai ser suficiente ou você vai depender? Então, desde cedo é importante conversar essas coisas em casa, né? Com certeza. A Rosana tá brincando aqui com a gente, ó, falando doutora Júlia, olha a responsa de vocês. Nós temos um novo integrante da família a caminho, né? O João em maio, Ah, Deus quiser, vai parabéns. estar aqui com a gente. Delícia, parabéns. Obrigado. E nós ganhamos de uma amiga que está nos Estados Unidos um livrinho para beber, assim, para contar a historinha e justamente ali já começando os primeiros passos da educação financeira. Nas primeiras páginas, o livro explica da onde que vem o ursinho de pelúcia. A matéria-prima que precisou ser produzida, que precisou ser comprada, a pessoa que precisou trabalhar para fazer o urso e que ganha o salário dela e que lá no final tudo isso é custo para o urso ser produzido para ele poder ser comprado pelos pais para dar de presente. Então olha quantos conceitos, né, já são aplicados desde pequenininho. Isso aqui para o brasileiro pode parecer muito estranho, né? Falar, nossa, vai ensinar isso para um bebê? O americano já tem mais enraizado isso na cultura dele, né? A questão do papel do dinheiro na sociedade e da importância disso em cada fase da vida, né? Como você bem exemplificou. Verdade, verdade. É muito interessante o poder das crenças, né? Essas mensagens, né? Eu falo que as crenças são mensagens que a gente ouve repetidamente, né? Principalmente aquelas que a gente ouve das pessoas que nós amamos, respeitamos, desde pequenininho. Uhum. Então, você tem as crenças hereditárias, as pessoais, as sociais, o quão elas são importantes porque elas se tornam verdades e passam a comandar a sua vida, né? Então, Sim.
a importância dos pais para a formação das crenças dos filhos, né? Então, por exemplo, se os pais, eu vivi isso muito na minha casa, e eu tive que, ao longo da minha vida, tomar consciência disso, mas, por exemplo, meu pai não tinha uma boa relação com o dinheiro, né? Ele achava que o dinheiro era a causa de todo mal, Olha só. né? Dinheiro, meu pai era um intelectual, professor, escritor, advogado, mas a relação com o dinheiro não era muito saudável emocional. Então, tudo era culpa do dinheiro, quem tinha dinheiro não prestava. Então, eu cresci ouvindo isso. E em vários momentos da minha vida, eu tive que realmente fazer um trabalho com essas crenças. Ou E uma me outra crença conta, que eu tinha. e me conta uma coisa, Ellen, durante a mentoria, você consegue trabalhar essas crenças, levantar e ajudar a pessoa a modificá-las? O trabalho da crença é um trabalho profundo, né? Porque é Uhum. muito sutil, né? Mas nós vamos sim falar de crenças e o primeiro passo para identificar é a consciência, a autoconsciência, né? Então, com algumas ferramentas, você passa a ter autoconsciência e prestar atenção nos seus comportamentos. É muito interessante, porque atrás dos Que comportamentos legal. é que você identifica as crenças. Então, por exemplo, eu vou te falar de uma outra crença que eu sempre tive, que para ter dinheiro eu tinha que trabalhar muito e duro. O trabalho tinha que ser duro, dar o sangue, né? Suado. Suar, né? E assim foi a minha vida durante muito tempo. Conquistei muitas coisas, mas dura, de uma forma suada, porque a Uhum. crença é uma profecia autorrealizável, né? Uhum. Então, então, você identificar as crenças, e aí a mentoria você tem um convite para isso. Então, existem algumas Deixa eu ferramentas. aproveitar, Ellen, porque teve bastante gente que chegou depois, e explicar, né, que a Ellen, ela é administradora de empresas, né, consultora financeira e agora está chegando para a Bem Te Quero, né, como nossa parceira e oferecendo, né, agora já nesse primeiro momento, depois tem mais novidade para vir ainda, né, Ellen? Mas Tem. ela tá oferecendo a mentoria nela, né, de finanças da maturidade. Então vamos aproveitar esse momento, Ellen, e explica para a gente o que, que é e como que funciona a sua mentoria. É. Nesse primeiro momento, a mentoria na Bem Te Quero vai ser individual, né? Então, o primeiro bate-papo a gente é gratuito, a gente vai, né, vamos nos conhecer, identificar se a gente pode Olha que legal, contribuir. pessoal. Olha que chance, hein, Ellen? De ter É, esse primeiro bate-papo totalmente gratuito. totalmente gratuito, exatamente para identificar as necessidades, se eu me vejo capacitada a ajudar nessas necessidades, porque Uhum, uhum. às vezes é algo que vai além de uma desorganização financeira, então tem que ser um trabalho multidisciplinar, às vezes até um processo terapêutico, né? Então, existe um Uhum, bate-papo uhum. inicial para identificar as necessidades e haver uma identificação também, né? Um match que a gente fala, né? Será que a pessoa Perfeito. vai gostar de mim, eu vou gostar também, para saber se a gente pode seguir. E aí a gente vai Quando eu vou construir. indicar terapia para algum paciente meu, eu falo que esse match, né, é bater o santo. Tem que estar Bateu o frente a santo, frente ali e isso. bater o santo. Bateu o santo, é isso mesmo, ótima expressão, bateu o santo. Então, se bater o santo, nós vamos, então, de acordo com a problemática ali, né, com as demandas, estabelecer um programa, que pode ser semanal, quinzenal, mensal, com um número de sessões. E vamos caminhando. Legal. Mas a ideia principal é, em abril, nós vamos ter a mentoria coletiva, né, que é híbrida. É um curso de educação financeira, a mentoria FM, mas é uma mentoria híbrida porque nós temos as aulas gravadas, encontros Uhum. e baseado em 5 pilares. Então, o primeiro pilar é do autoconhecimento, onde a gente vai ter ferramentas exatamente para identificação das crenças. Vamos aí identificar os comportamentos que te ajudam e te dificultam, né? São sabotadores aí na sua organização financeira. Todo o processo Uhum.
conhecimento aplicado às finanças, né? O segundo pilar é a psicologia de pontos fortes, aí com os talentos, onde a gente vai fazer o teste também para identificar os principais talentos que vão ser seus conselheiros, as suas ferramentas aí nessa jornada. É uma jornada de 6 semanas. Depois a gente vai ter alfabetização financeira, que é incrível isso, né? Como nós precisamos de ser alfabetizados financeiramente, de uma maneira simples, descomplicada, né? Sem economês, porque muito das nossas escolhas são porque a gente não sabe mesmo, desconhece, né? E a gente vai caindo aí nas garras do sistema financeiro, que é, meu Deus, né? Conhecer esses automatismos nossos, né? E vendo essas armadilhas aí que estão prontinhas para pegar a gente aí no dia a dia, né? Nossa, e como? Né? E depois, basicamente, a parte de gestão do orçamento, que eu chamo de mapa, a gente faz um inventário de todas essas despesas de uma forma também simples, ajusta. Quem tiver com dívidas, existe um módulo só para a questão das dívidas, para negociação, e a gente fecha esse módulo com a pessoa abrindo uma conta e já fazendo o primeiro investimento dela. Olha que legal! Chamando para ação mesmo, mãos na massa. Legal, mas abrimos juntos essa conta. Que bacana. Mas isso, totalmente descomplicado. E dali para frente ela vai iniciar a formação, se ela não tiver, principalmente, né? E não souber, né? Porque quem já sabe é diferente. A sua reserva de segurança, de tranquilidade. Eu não gosto de falar emergência, porque se a gente cria uma reserva para emergência, toda hora a emergência vai estar batendo lá na porta. Perfeito, então, legal. Eu acredito muito isso na força, né? Daquilo que a gente fala, da que a gente pensa muito. E então, uma reserva de segurança. E o último módulo é como inserir isso na sua rotina, fazer com que isso se torne um hábito, né? Que legal. É isso, esse é o seu programa, mas é um programa para abril. Agora vão ser mentorias individuais. Bom, então, para agora, quem está aqui assistindo a gente e se interessou por isso, né? Acha que por algum motivo não está com a vida financeira do jeito que gostaria, ou conhece alguém para quem gostaria de indicar, vai entrar lá no site da Bentiquero, que é o www.bentiquero.com. Dentre os botões de solução que a gente tem, né, de todas as opções de profissionais, de ajuda, vai lá em aprender algo novo, é um dos botões, né, um botão verde clarinho, aprender algo novo, e vai encontrar a Ellen lá, né, com a sua mentoria de finanças na maturidade. Clicando na Ellen tem uma descrição, né, explicando também os detalhes. É só agendar um horário para o primeiro bate-papo, a Ellen entra em contato, confirma esse horário e vai ter esse primeiro encontro gratuito para poder se conhecerem, identificar as necessidades, as possibilidades e aí dar sequência na mentoria. Perfeito, exatamente. E como eu gosto de falar, que segundo a Organização Mundial de Saúde, saúde não é só ausência de doença, né? Na definição seria um completo bem-estar físico, social, mental. Saúde financeira também não é só ausência de dívidas. Né? Exato. Às vezes, se você não consegue fazer o dinheiro sobrar, se você não tem uma reserva de segurança, se o seu padrão não te permite, se você tem uma boa renda, mas mesmo assim você não consegue fazer o dinheiro sobrar para realizar algumas coisas que você gostaria tanto, ou se você chegou, muitas vezes, na sua aposentadoria com um padrão de vida super bacana, mas incompatível com o que você tem de receita, e você, por alguma razão, não pensou nisso antes, e agora está com dificuldade de fazer esse ajuste, muitas vezes com muitos dependentes financeiros que já poderiam estar independentes. Então, tudo isso a gente pode estar conversando. Ellen, você falando isso, estamos aqui, né, uma consultora financeira e um psiquiatra conversando, e ninguém perguntou ainda, então eu vou perguntar. Acho que o pessoal tá com vergonha de fazer essa pergunta. Dinheiro, afinal de contas, traz ou não felicidade? Qual que é a tua visão disso? Eu vou dar a minha visão.
tá? Certo. Não é uma verdade. Mas como eu penso, Uhum. não é porque você. Isso é uma crença social. Não é porque você, só rico é feliz. Isso é uma crença. A gente acha Uhum. que só quem tem muito dinheiro, quem tem dinheiro, suficiente para sobrar e gastar com o que quiser, é que é feliz. Isso para mim é uma crença, né? Não é uma verdade. Mas você não ter tranquilidade financeira, sim, contribui para Uhum. você não ser feliz, ou ser tão feliz como você poderia. O que, que seria isso? Não tem a ver com renda. Inclusive, na pesquisa feita agora, né, pela Ah, OMS, o órgão, é como se fosse o IBGE, né, mas britânico, certo, britânico. felicidade e dinheiro, eles colocam isso, né, que não está ligado à felicidade à questão de renda, mas de riqueza, Uhum. né? Certo. Qual que é a diferença de renda e de riqueza? Muitas vezes você tem uma renda muito elevada, mas não tem riqueza, porque você não tem um patrimônio trabalhando para você, Uhum. você não tem Uhum. reservas financeiras. Então você tem uma renda elevada, um padrão elevado, mas é muito dependente dessa renda fisicamente. Uhum. Então, se vem, por exemplo, uma situação como nós estamos vivendo, ou vivemos de uma forma mais pesada, né, no passado, a Uhum. pandemia, de perda de emprego, de perda de uma colocação, de diminuição, se você é um empresário, de fluxo de vendas. Se isso vem, você não tem uma reserva financeira, mesmo tendo um bom padrão de vida, como que vai ser o seu nível de ansiedade? Exato. Né? A felicidade está completamente, na minha visão, relacionada ao seu nível de tranquilidade interna, né? Uhum. De Uhum. segurança. Então, quando você não tem segurança, existe uma tendência, né? Porque inclusive está nas necessidades básicas, Uhum. de você não ser tão feliz quanto você poderia, O, né? o, o Alberto escreveu aqui, concordo plenamente, acho muito legal a posição dele, que o dinheiro preserva a dignidade e sem dignidade é difícil ser feliz, É né? isso aí, perfeito. E a Ju depois colocou aqui, né, da possibilidade de momento trazer, ajudar a trazer experiências, tranquilidades, momentos felizes, saúde, e que vai muito também de como cada um enxerga a vida, né, e de como que posiciona o dinheiro para poder suprir determinadas necessidades, tanto de segurança, de necessidade, né, que é uma das necessidades básicas, e de trazer essas experiências como experiências positivas, né, porque nem tudo que é caro ou que é diferente necessariamente se transforma em experiência positiva, né? Vai de como cada um consegue vivenciar e absorver aquela experiência, né? Verdade. O conceito da prosperidade, né? De ser próspero, de você sentir que você está sempre se desenvolvendo. O estado a prosperidade é um estado do próspero, né? De você estar desenvolvendo, crescendo, daquilo fazer sentido para você. Então, não é a quantidade de dinheiro, né? Uhum, Na minha uhum. visão, a partir do momento que você tem as necessidades básicas garantidas, né? Porque quando as necessidades básicas não estão garantidas, eu acredito sim que você talvez não seja tão feliz quanto deveria. Mas é a forma como você lida com aquilo que você já tem também, né? Tem muitas pessoas que têm o suficiente e não estão felizes, né? Então não tem a ver. Exatamente, exatamente. Pessoal, quem chegou com a gente aqui até agora, mostra que está gostando da live aqui, manda os seus coraçãozinhos. Olha aí, que legal, maravilha, maravilha. Eu estou adorando esse papo aqui. Já tive vários insights aqui para minha própria vida. A gente sempre tem que ir somando e aprendendo, né, Ellen? Sempre tem algo mais que a gente pode aprender, aprimorar, Verdade, sempre verdade, buscando mais qualidade de vida, né? verdade, verdade. Ellen, vamos ver se o pessoal anima aqui de fazer mais alguma pergunta, de fazer mais alguma consideração. Maravilha. A gente fica, olha, muito feliz com a sua chegada, Bem Te Quero. Tenho certeza que vai ser um sucesso a mentoria, que vai ter bastante gente interessada e que isso vá se traduzir, né,
em mais qualidade de vida. Esse é um exemplo, né? Os profissionais que prestam serviços físicos, presenciais, por enquanto a gente está aqui em Ribeirão Preto. Mas para a gente foi um privilégio conhecer a Ellen, né? E de que a distância, nesse caso, não é um impeditivo, porque você vai conseguir, né, com toda a sua experiência, com a sua expertise, trazer isso de maneira online para as pessoas. E mostra aí, né, essa capacidade fantástica que o digital tem de unir as pessoas, de poder a gente usar o lado bom da internet para trazer mais qualidade de vida, né, no nosso caso, mais especificamente para os maduros, né, Ellen? Muito. E assim, a facilidade, né? E os maduros são super conectados. Puxa Inclusive na vida, mentoria, a gente vai dar uma super assistência nisso aí, se precisar, se não souber usar a legal. ferramenta, o Zoom. Isso, a Carol é expert nisso aí, vamos ter uma super assistência. Mas assim, a facilidade que é você da sua casa, ou até se você estiver no trabalho, naquele horário mais confortável para você, né? Você tem acesso a esse tipo de informação, né? Então, eu acho que é totalmente possível. Legal, ó, nós estamos recebendo feedbacks aqui, os coraçõezinhos agora estão a mil aqui. O Alberto parabenizando você pela didática. A Rosana falando que adorou a live. O Adir, a Letícia falando que você é muito inteligente, uma grande profissional. Maravilha, gente. A gente fica muito feliz com a participação de vocês. Para a gente tem um significado muito especial essa primeira live do ano, de a gente poder ter esse bate-papo tão gostoso com a Ellen e sabendo que o trabalho dela vai poder impactar a vida aí, né, de bastante gente. Então, dê uma olhadinha lá no site. A Ju passou aqui o passo a passo, vai estar no Stories também. É bem simples, bem fácil de encontrar. Vai estar o link no Stories para vocês terem acesso à mentoria da Ellen. Bacana. Ellen, brigadão de novo, é um privilégio para a Obrigada. gente e tenho certeza que essa vai ser a primeira de outras conversas, o assunto não se esgota, né? Vai ter muito para a gente conversar e contamos sempre com Maravilha. você por aqui. Não, eu estou à sua disposição e é uma honra para mim estar participando dessa plataforma, né, que veio aí, nasceu com tanto carinho, né, com o propósito de levar saúde, bem-estar, com tantos profissionais qualificados, né, para acolher e ajudar nesses processos nesses desafios que o envelhecimento traz para todos nós, né? Então é uma honra muito grande. Muito obrigada pela A parceria. gente que agradece, para a gente é nosso maior orgulho esse time fantástico que a gente tá construindo. Bacana. Gente, Legal. fiquem todos com Deus, boa noite, um Um beijo. abração, obrigado. Um beijo. Tchau, Obrigada. tchau. Tchau, tchau.